Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 22ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não erais capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí, no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois, o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores, pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são, propriamente, importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. 9 Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava, e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu, e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Sistema imunológico da alma. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com uma febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou, e imediatamente ela se levantou e começou a servir-lhes. Uma febre alta, diz o texto, no grego é piretos, febre ou calor ardente. Parece uma coisa tão simples, que basta aquele comprimidinho tão famoso para cortar logo o efeito da febre. São os famosos antipiréticos, os médicos aqui vão poder nos dar uma aula. Os antipiréticos ou os antitérmicos são medicamentos que previnem ou reduzem a febre, diminuindo a temperatura corporal que está acima do normal.
Eles atuam justamente para liberar o calor do corpo, porque a febre, como sabemos, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, com a finalidade de eliminar vírus, bactérias e outros corpos contrários ao nosso organismo, aumentando o calor do corpo. É um mecanismo de defesa. A sogra de Pedro estava com febre alta, possivelmente acima dos 39 graus. Estava de cama por causa da posição que a febre provoca e é impedida de realizar as suas atividades. Essa explicação toda não teve como objetivo uma aula sobre a febre. O que eu quero é comparar essa febre com a nossa condição espiritual, porque tem um mecanismo de defesa da nossa alma chamado de consciência ou também santo temor de Deus. Esse mecanismo também se ativa em nós quando os males espirituais provocados pelo nosso pecado ou pelas sugestões do demônio invadem o nosso ser. Uma resposta do organismo. Eu não posso ignorar os sinais que o Espírito Santo dá à nossa consciência, porque coisas piores podem acontecer. Assim como a febre pode sinalizar algo mais profundo, mais grave, o Espírito nos indica que devemos romper com certas coisas, para que isso não afete de forma ainda mais profunda a nossa vida espiritual. Jesus ameaçou a febre, isto é, Jesus expulsou aquilo que causava sofrimento e o que poderia causar um outro sofrimento ainda maior na vida daquela mulher. Por isso, hoje, vamos pedir ao Espírito Santo que reforce o nosso sistema imunológico da alma. Vamos pedir para que ele sinalize para nós quando algum mal se aproximar, para que nós não sejamos afetados e não prejudiquemos a nossa vida espiritual. Fique atentos aos sintomas, porque o Espírito age na nossa consciência para nos preservar. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.